Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta a Filemon. Há uma particularidade nesta carta. Ela é, de fato, uma carta e com uma página na Bíblia. Talvez, dependendo do tamanho das letras na sua Bíblia, ela ocupe pouco mais de uma página. Mas, em geral, ela ocupa uma única página da Sagrada Escritura, mas é uma carta muito bonita e muito significativa para nós. Carta a Filemon. Então, não tem capítulo, né? É simplesmente a carta com seus versículos. São 25 versículos na carta a Filemon e nós vamos fazer toda ela hoje. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo a Filemon, nosso muito amado colaborador, a nossa irmã Ápia, ao nosso companheiro de armas Arquipo e à igreja que se reúne na tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou sempre graças ao meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações, porque ouço falar do teu amor e de tua fé que te anima em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos. Possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. De fato, tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois graças a ti, irmão, foram reconfortados os corações dos santos. Por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro fazer um pedido, invocando a caridade. É na qualidade de Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Outrora, ele te foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Mando-o de volta a ti, ele é como se fosse meu próprio coração. Eu queria segurá-lo comigo para que, em teu nome, ele me servisse nesta prisão que me valeu a pregação do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem teu consentimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo, a fim de que o recuperasses para sempre, não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como irmão amado, muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deva alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu punho. Eu pagarei.
para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar de tua bondade no Senhor. Dá este conforto a meu coração em Cristo. Eu te escrevo certo de tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que te peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, porque, graças às vossas orações, espero que vos serei restituído. Saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus esteja com o vosso espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Peço desculpas pela voz, a garganta ainda não tá boa, né? Tô segurando aqui para não tossir. Mas seguimos nesta linda carta escrita para Filémon, em favor de Onésimo, por São Paulo. Por isso o tema: Filémon, Onésimo e Paulo. 3 homens com uma ligação amorosa, e aqui sem nenhuma conotação ideológica, né? É amor em Cristo, amor cristão genuíno, puro, limpo, entre homens. E poderia ter uma mulher aqui. Não se trata de aquela ideia erotizada do mundo moderno, mas amor genuíno, capaz de fazer de tudo pelo outro, de dar a vida. E a caridade que Paulo está falando aqui, ela é pedida para que Filémon exerça com ainda mais perfeição. Eu não sei dizer para você, e até isso me veio agora, enquanto eu gravo esse estudo, se Filémon é um santo. Provavelmente é. Mas não dá para eu dizer sem que a igreja tenha canonizado, né? Mas a atitude dele, e que Paulo pede a ele, espera dele, seria realmente uma atitude muito nobre. A gente tem as relações de trabalho, né, que a gente conhece hoje, e a gente não entende muito essa realidade de ser escravo. E até aqui no Brasil, né, eu que sou de descendência negra, né, e todos os outros que são, né, e que têm pele negra, em algum momento da vida, ainda nesses tempos, sentiram na pele, no coração, algum tipo de preconceito racial, que é herança do tempo da escravidão, em que, por causa da cor da pele, os negros eram seus escravos, escravos de portugueses, de holandeses, de franceses, não escravos do homem branco. Mas essa relação de escravidão é fato, não tinha pele, cor, não tinha essas coisas, tinha só capacidade de fazer o outro escravo ou não. Isso acontece há milhares e milhares de anos na história, inclusive como algo que é legal dentro das sociedades, como era no Brasil. Até que se mudou a lei e passou a ser ilegal, como é ilegal até hoje, na maioria dos lugares do mundo, manter alguém sob condições de escravidão. Mas como naquele tempo isso era legal, Onésimo era escravo de Filémon, e Filémon era cristão. E aqui a gente não tem que pensar em escravidão como alguém sendo maltratado, açoitado. Não que isso não acontecesse, como aconteceu muito em nosso país, mas isso não era esperado de alguém como Filémon, que era cristão. Mas a questão não era essa. A questão é que Onésimo foi tirado dele
E aqui nas notas de rodapé a gente vê que possivelmente Onésimo fugiu para ir cuidar de Paulo na prisão. Ele saiu sem o consentimento do seu senhor. E que talvez tenha até levado alguma coisa para a sua viagem, porque ele, sendo escravo, não tinha nada dele. Tudo que ele tem pertence ao senhor dele. Essa era a regra. E Paulo diz aqui, ó, se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Então, isso sugere que talvez o prejuízo foi dado porque, você imagina, ele conta com o trabalho do escravo e o trabalho do escravo não acontece porque o escravo vai embora. Então ele tem que contratar outro, ou tem que comprar outro, ou tem que pedir alguém para fazer aquele trabalho que Onésimo faria. Então há sim um prejuízo. E talvez ele deva por causa disso, ou porque tenha pego alguma coisa para viajar, pegou um manto, pegou algum suprimento e saiu. Paulo está dizendo que Onésimo é para ele como o coração. Então ele faz o link entre o amor que existe entre eles dois, Paulo e Filémon, para dizer, olha, eu amo você e eu sei que você me ama, eu tenho autoridade sobre você e você sabe disso, nós sabemos disso, e por isso eu quero te pedir que você considere Onésimo como o meu próprio coração, como se você estivesse me recebendo. Aí você imagina o que acontece no coração de Filémon. Quando lê essa carta e pensa, Onésimo merece uma correção. E essa correção seria muito justa, legalmente falando. Mas Paulo está falando, recebe-o como a mim. Eu gerei ele aqui na prisão. Ou seja, ele se converteu, ele é cristão. Ele vai te fazer um bem agora. Se antes ele te foi inútil, porque não estava aí, etc. Agora eu vou te devolver ele com muita utilidade. Não só como escravo, mas muito mais, como irmão. Considera ele como a mim. Então, nem considera ele mais como escravo. Paulo foi chegando num ponto em que ele finalmente deu uma ordem. Ele disse, eu não quero ordenar. Eu poderia, mas eu não quero. No final ele deu a ordem. É uma ordem de uma maneira sutil. Não tão sutil assim, né? Mas foi sutil. Ele não obrigou claramente. Eu te ordeno que você liberte Onésimo, porque olha, você me deve, viu? Então faz isso. Não, ele foi apelando para a caridade de Filémon, porque Filémon era um homem caridoso. Isso está claro desde o início e Paulo fala, é a partir daqui que eu quero que você obedeça. Obedeça pela caridade. Seja convencido pelo amor, pela bondade que há no seu coração. E aí vem a ordem. Já pode anotar aí, viu? Né? Eu vou depois colocar mais no final, mas é aqui, ó, dos versículos 17 a 22. Qual é a ordem? Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E eu não estou indo aí, Onésimo, agora. Quem está indo é... desculpa. Eu não estou indo aí, Filémon. Quem está indo é Onésimo. Mas recebe-o como se eu estivesse chegando aí. E aí ele fala que ele mesmo vai pagar a conta, porque se deu prejuízo, ele vai pagar a conta. Eu, Paulo, estou escrevendo isso, né? E aí ele continua no versículo 19, versículo 20, ele vai dizer, sim, irmão, eu quisera mesmo abusar de tua bondade no Senhor. Dá esse conforto ao meu coração em Cristo. Olha, me dê essa certeza que você vai receber Onésimo como a mim mesmo. Porque você mesmo é devedor para comigo. Olha, que importante. Por quê? Porque a graça da conversão chegou até a vida de Filémon por causa de Paulo. Paulo está dizendo, olha, assim como você se converteu
e passou a experimentar a liberdade em Cristo, eu estou pedindo, faz isso por ele. Ele não é mais um homem velho, ele é nova criatura, ele está renovado. E eu o gerei na prisão, ele é como o meu próprio coração. Nossa, é um apelo grande a um coração que tem caridade. Algo difícil de negar. E Paulo quer ter certeza que ele vai fazer. E ele diz isso. Eu tenho certeza que você vai fazer não só isso, mas fará ainda muito mais. Versículo 21. Está pedindo isso. É uma maneira muito delicada de dar uma ordem, mas é uma ordem. E ainda fala, eu também vou indo aí. Arruma uma casa para mim, arruma um alojamento para mim, que eu estou chegando. Graças às suas orações. Paulo, ele mistura um pouco de gratidão com autoridade para conseguir do coração de Filémon esse gesto tão nobre de perdão, de misericórdia, para aceitar de volta Onésimo, seu escravo fugitivo, que lhe deu prejuízo, mas que agora é um homem novo, cheio do Espírito Santo, irmão na fé. E nós? Como está a caridade do nosso coração para aceitar as pessoas que voltam para Deus? O papel de Onésimo, de Filémon aqui, é o papel do pai misericordioso, o pai das misericórdias, que acolhe o filho pródigo voltando para casa. E ele devolve a dignidade, e dá uma dignidade que ele não merece, porque ele aprontou, ele gastou, ele fugiu. Mas a caridade, ela supera a multidão de pecados. E Filémon é prova disso. Na vida de Onésimo e na vida de Paulo. Vamos anotar no nosso diário? Ordens de Deus. Versículos de 17 a 22. Ordem indireta, mas bem feita. Acessando não a consciência apenas de tenho que obedecer, mas o coração que está cheio de gratidão. Anota também qual a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Convido você a se inscrever e acionar o sininho da notificação aqui no canal. Vamos divulgar esta graça, essa boa nova para muita gente que não conhece o estudo bíblico, não sabe como fazer e não tem companhia para fazer. Bom, esse canal existe para essas três coisas: ensinar, mostrar, divulgar para as pessoas, né? Fazer junto com elas e juntos crescermos na fé a partir desta companhia. Amém? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.